Bom dia, obrigado pelo convite da comissão organizadora para essa palestra na Jornada de Radiologia do Rio de Janeiro 2022. Meu nome é Roberto Mogami, sou professor titular de Radiologia da UERJ e médico radiologista da Rede DOR. Eu vou discutir alguns aspectos interessantes de casos clínicos que permitiram, por meio da revisão das imagens ou da complementação dos exames, chegar a um diagnóstico mais acurado. Essa é uma paciente menina de 57 anos com histórias de lesão por projétil de arma de fogo no braço direito 40 anos antes. Referia desconforto de início recente na região anterior do braço e no exame físico mostrava um abaulamento doloroso na região anterior. A insolação da região anterior do braço mostrava um artefato típico com sobreacústica posterior, consequente ao projétil, localizado na região do subcutâneo. A paciente foi liberada, só que antes de liberar eu pedi uma radiografia, que eu só consegui ver depois que ela saiu do hospital. E aí na radiografia eu identificava o projétil examinado, mas vi que existiam outros 2 fragmentos aqui na região posterior. Tive que mandar a doente voltar, ela foi reconvocada, e aí eu pude ver que os 2 fragmentos não vistos no exame inicial, eles estavam localizados no ventre posterior, no ventre do músculo tríceps braquial. E o que fica como lição é que é importante sempre radiografar esses pacientes na avaliação de corpo estranho por ultrassonografia, para poder visualizar todas as imagens, né, compatíveis com o corpo estranho que devem ser insonadas. No entanto, esse é um paciente que tinha uma suspeita de corpo estranho no dedo, entre o quarto e o quinto dedos, após acidente com cactos. A radiografia era normal, não tinha absolutamente nada, só que quando foi para a ultrassonografia a gente verificava a presença de 2 corpos estranhos, olha, entre o espaço intermetacarpal dos dedos 4 e 5. Então nem sempre a radiografia ela vai ajudar, apesar de ser aconselhável fazer ela sempre, e isso vai depender muito do tipo de corpo estranho que estiver inserido no local de exame. Eu passo a discutir alguns aspectos interessantes de exames em que eu fiz a complementação da insonação convencional com um transdutor chamado de botinha, é o apelido dela, que é um transdutor de alta frequência e com um footprint bem estreito, muito utilizado para exames dermatológicos, para exames de unha, dedos de mão, etc. Aqui um paciente que tinha um quadro clínico de epicondilite lateral. A gente fez o exame da inserção do tendão comum extensor, que não mostrava lesões aparentes com a sonda convencional de 15 MHz. E aí quando você utilizou a botinha, a gente notava uma pequena delaminação na inserção do tendão comum extensor. Um outro paciente que tinha uma queixa anterior de joelho, mostrava aqui então a inserção do quadríceps sem alteração aparente, relevante. E quando se utiliza a botinha, ela localiza, olha, uma pequena calcificação na porção profunda da inserção do quadríceps. Um outro caso, um paciente que tinha sintomas clínicos típicos de epicondilite medial. O uso do transdutor convencional mostrava uma área hipoecóica, que eu não sabia se era por anisotropia, que é um artefato de ultrassom, ou se havia tendinose aqui realmente. Foi empregada a botinha e ela mostrava que realmente era uma área de tendinose com pequenas calcificações de permeio, calcificações distróficas, que confirma então esse diagnóstico de tendinose. O que fica como lição sobre o uso da botinha é que além daquele emprego em dedos da mão, em unha, em lesões muito superficiais, ela pode ser importante também no estudo das enteses. Manguito rotador, por exemplo, inserções de tendões comum extensor e flexor no cotovelo. E outro local que eu gosto muito de empregar esse tipo de sonda é na avaliação de roturas de tendões fibulares. Segmento perimaleolar frequentemente deixa passar com as sondas convencionais pequenas delaminações que são vistas pela botinha. Vamos passar a ver alguns casos de traumas esportivos. Aqui alguns pacientes de um convênio, de um projeto de pesquisa do Clube de Regatas Vasco da Gama, com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, um projeto que é coordenado por mim, pelo Dr. Eduardo Brown e pelo Dr. Cláudio, médico do Vasco.
Foi encaminhado o paciente masculino, 13 anos, atleta de futebol de campo com suspeita de lesão do reto femoral. A ultrassonografia, no nível da apófise da espinha ilíaca anterior inferior, mostrava uma irregularidade, tanto no plano transverso quanto no plano aqui sagital. Havia um discreto hiperfluxo pelo Power Doppler, na inserção da cabeça direta do reto. A comparação com a apófise do lado esquerdo mostra a irregularidade flagrante aqui à direita. E a radiografia mostrava uma imagem que era um pouco inconclusiva, mas sugestiva de uma irregularidade aqui no nível da espinha ilíaca anterior inferior. Parecia até uma avulsão ou algo semelhante. Só que o doente ele foi para a ressonância magnética e não tinha edema da apófise nem sinal algum de avulsão. Aqui a cabeça direta e a cabeça indireta. E aqui no plano coronal, no STIR, a gente verifica, na verdade, que ele tinha um estiramento do músculo obturador interno. E nessas 4 imagens aqui do STIR axial, mostrando a mesma coisa, o edema, né, consequente ao estiramento do obturador externo. O doente foi reconvocado, fizemos uma radiografia do quadril panorâmica mostrando os dois lados e não havia assimetria importante no raio-x. E eu insonei o lado esquerdo normal da inserção da cabeça direta na apófise, mostrando que também tinha um discreto hiperfluxo vascular. O que fica como lição é que essas lesões do quadril com suspeita de avulsão é importante radiografar os dois lados e que pequenos fluxos no Power Doppler podem ser comuns na íntese do reto femoral em atletas jovens, né? Então isso pode acontecer normalmente porque eles são muito submetidos a sobrecarga o tempo inteiro em virtude do esporte. Então pode ser comum o encontro desse achado. Só que na mesma semana apareceu um outro colega dele, também um atleta de 13 anos, do Vasco, futebol de campo, com dor aguda na região anterior da coxa direita. Esse paciente ele fez a ultrassonografia, mostrava hiperfluxo vascular na região da cabeça direta do reto e também havia, olha, irregularidade da apófise direita em comparação com a esquerda. Notem também o espessamento do tendão da cabeça direta do lado direito em relação ao esquerdo. E aqui uma imagem com aumento da região da apófise mostrando a irregularidade na ultrassonografia. O doente também havia feito uma radiografia simples do quadril direito, mostrando uma imagem muito suspeita de avulsão óssea. E esse caso, sim, ele confirmou com um edema importante, olha, da apófise, da espinha ilíaca anterior inferior, e no plano coronal mostrando a avulsão com o espessamento do tendão. Então, quadro clínico semelhante, achados muito parecidos na ultrassonografia, só confirmados, nesse segundo caso, pela ressonância magnética. Lesões mioponeuróticas ou miofaciais são motivos de desafio diagnóstico na ultrassonografia. Atleta profissional de futebol, é de um clube da primeira divisão do futebol brasileiro, 29 anos, dor súbita na região posterior da coxa durante o treino. Ele estava fazendo um bobinho, né, uma recreação, e aí sentiu uma dor na região posterior. E aí no exame de ultrassonografia no plano transverso, a gente notava um estiramento do músculo semimembranáceo, evidente aqui com esse edema, esse hematoma muscular, só que havia uma outra imagem adjacente, hipoecóica, que na época eu fiquei na dúvida do que era isso, né? Isso aqui era muscular mesmo, ou se não era muscular. Acabei não descrevendo, só que foi para ressonância magnética e ele não mostrava, olha, um volumoso hematoma intermuscular, que correspondia àquela imagem que a gente via na ultrassonografia. Então, muitas vezes, o aspecto no ultrassom ele é muito variado, pode ser hiperecóico, pode ser hipoecóico, e se confunde com as próprias alterações musculares, o que não acontece na ressonância, em que o sinal é sempre alto, nas sequências sensíveis a líquido, permite o diagnóstico fácil. Esse é um atleta amador do Vasco de futebol, de 17 anos, dor súbita em região anterior da coxa direita durante uma partida. É um estiramento do reto femoral, e na ultrassonografia a gente percebia, olha, um aumento de espessura na região da aponeurose anterior, que se não tivesse uma história, sinceramente, eu deixaria passar isso aqui. Não me chamaria atenção. Mas com uma história de trauma esportivo, você deve sempre atentar para esse tipo de alteração pela possibilidade de ser um hematoma relacionado a uma lesão
periférica. Um aumento dessa região, mostrando a área de espessamento na região da aponeurose, que me deixou em dúvida em relação ao que poderia ser isso, verdadeiro ou não, mas só que a ressonância magnética mostrava que tinha realmente um hematoma aqui por fora da musculatura, né, no espaço epimesial, fora os achados de estiramento do reto femoral. Esse paciente também tinha um espessamento da ponerose em outros pontos ali em torno do reto, aqui na divisão com o vasto medial. Uma manobra que você pode fazer e que permite a suspeita desse diagnóstico de hematoma intermuscular é quando você comprime, você vê que o líquido ele espalha e o espessamento ele se desfaz. Então, uma possibilidade de você poder chegar a esse diagnóstico pelo ultrassom é comprimir a musculatura do paciente e ver o que acontece. Um outro caso, esse aqui era um goleiro, também de um clube de futebol da primeira divisão do brasileiro, mostrava um estiramento do reto femoral, com aqui o edema, o hematoma na musculatura do reto, do vasto lateral, e tinha essa área hipoecóica aqui no meio, que é difícil falar se isso aqui é muscular, se isso aqui é entre os músculos, isto é, está no espaço epimesial. Só que quando o paciente faz a contração isométrica da musculatura, observe que isso aqui abre, o espaço abre, e a gente vê o hematoma intermuscular, né? Consequente à ruptura da aponeurose. Então é um outro procedimento que pode ser utilizado para solucionar essas dúvidas diagnósticas. E a confirmação pela ressonância da coxa na região anterior, mostrando hematoma entre o reto e o vasto lateral. Outra dúvida diagnóstica era em relação a essa imagem aqui, periférica, que parecia se invaginar para dentro da musculatura. Não sabia se isso aqui era uma aponeurose, isso aqui era uma lesão por fibrose da musculatura, só que quando a gente foi para a ressonância magnética, a gente verificava, olha, que era uma área de fibrose realmente, possivelmente relacionada à lesão da aponeurose, já que tem uma solução de continuidade aqui, no paciente que fez o estiramento do reto. Então, muitas vezes é difícil pelo ultrassom a gente chegar a uma conclusão de cara em relação a essas imagens periféricas que aparecem nos pacientes que fazem estiramento da musculatura. Então, em suspeita de estiramento no ultrassonografia, atentar para o fato de que aumentos assimétricos da espessura do epimísio podem significar hematomas intermusculares. Se for superficial esse aumento, vale a pena comprimir com o transdutor para ver se ele espalha, o que favorece o diagnóstico de líquido, uma coleção entre os equipamentos musculares. Se for mais profundo, é interessante fazer contração isométrica para ver se aquele espaço intermuscular ele abre e mostra o líquido que se encontra alojado naquele local. Esse é um quadro de uma artropatia inflamatória, um paciente de 49 anos com febre e chikungunya. Ele tinha dor e edema na região de punhos e mãos. Na época do surto epidêmico, a gente tinha um projeto de pesquisa no Pedro Ernesto. Fizemos quilos de exames de pacientes com chikungunya, mãos, punhos, tornozelo, pé. Não sei nem especificar quantos exames nós fizemos, foram muitos exames, e os achados eram muito semelhantes, com sinais de tenossinovite flexora e pequenas sinovites de articulações metacarpofalângicas e interfalângicas proximais, além de derrame em grandes articulações. Isso era o quadro típico do paciente que tinha febre chikungunya. Aquilo às vezes se prolongava, se cronificava, mostrando sinais de inflamação de baixa intensidade, mas em geral era o padrão que se encontrava em quase 90% dos doentes. Só que esse paciente, aqui mostrando o exame físico dele, com edema de mãos, de dedos e punhos, apesar do tratamento que foi corretamente instituído, ele teve regressão importante dos sintomas e persistia com um certo edema em regiões metacarpofalângicas e interfalângicas de dedos. Persistia com áreas de inflamação especificamente nessas regiões. O reumatologista me ligou, eu fui rever as imagens e notei um achado muito interessante que não tinha nada a ver com chikungunya, que era um aumento de fluxo vascular em regiões periextensoras das mãos, como a gente vê aqui, por exemplo. No plano sagital, em modo B, a gente nota um espessamento de partes moles aqui em torno do tendão extensor, um comprometimento, então, peritendíneo. E na ressonância magnética pós-contraste,
esse T1 com saturação de gordura, mostrando, olha, a impregnação do meio de contraste nas regiões em que o Power Doppler se mostrava presente, com fluxo, tanto no dedo 5 como no dedo 3, e alguns sinais de tenossinovite flexura residual ainda. Né? O paciente ele tinha na história, que não foi contada, achados de lesões no couro cabeludo, que eram compatíveis com psoríase. Então a conclusão final desse caso foi de que ele fez uma febre chikungunya e desencadeou um processo de artrite psoriásica de região de mãos. Isso aqui é um fenômeno interessante, foi descrito há muito tempo, né? É um assunto que estava e continua em voga ainda, que é o do complexo enteso-sinovial e das entesites funcionais, em que em certos locais você não tem uma êntese anatômica tradicional, mas tem a formação de uma fibrocartilagem entre as fibras do tendão, em locais em que há atrito. Por exemplo, aqui entre o tendão, entre o complexo extensor e a superfície da cartilagem articular dessa junção interfalângica. Então, esse atrito possibilita a formação de uma fibrocartilagem, que é o substrato anatômico para desencadear um processo secundário a alterações mecânicas, né, de inflamação em entesopatias, em espondiloartropatias periféricas, que é o caso desse paciente aqui. Então, como lição, fica para atentar para padrões de inflamação que fogem a uma condição clínica mais ou menos conhecida, como esse caso, por exemplo, da febre chikungunya, que mostrava um achado estranho de hiperfluxo vascular, impregnação de meio de contraste em áreas muito específicas em torno de complexos extensores dos dedos. Agradeço a atenção de todos